Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o processo de emagrecimento. Eu tô há 2 anos e meio nesse processo, já foram 60 quilos mais ou menos. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas perguntam o que é que faz emagrecer mais. No final do vídeo eu vou te dar essa resposta. Mas talvez você vá ficar surpreso. Eu costumo dizer que a gente tem um conjunto de ações. Então, você tem que começar a fazer atividades físicas. Atividades físicas a gente vai dividir em 2 campos. Então, você tem que fazer um cardio. O cardio, ele vai te preparar para o exercício de força. Ele vai te levar para outro nível. Às vezes você está muito sedentário e você não aguenta. Eu, quando voltei, eu estava com 192 quilos. Gosto sempre de lembrar isso. Às vezes alguém vê e fala assim, mas esse cara ainda tá meio gordinho. Sim, eu tô com 132 hoje, mas eu tava com 192. Faça suas contas. Então assim, obviamente era muita coisa. Eu ia fazer um cardio, eu ia na ergométrica, 7 minutos a língua tava preta, arrastando no chão. Já dava tela preta já para, não dá mais. Então assim, o começo ele é difícil. E aquilo ali vai ser o que vai condicionar você, toda a parte pulmonar, a parte respiratória, o próprio coração, tudo isso vai ser melhorado com o cardio. Aí a gente parte por exercício de força, mas eu preciso realmente fazer exercício de força? Eu odeio academia. O exercício de força, ele vai ser o que vai colocar massa magra em você. A massa magra, ela só vai agrupar em você se você fizer exercício de força. Não tem outro caminho. Então, assim, é você fazer exercício de força. Aí, quanto mais exercício de força você fizer, mais a massa magra ela vai grudar no seu corpo. E aí o seu corpo começa a modelar de um jeito diferente. Vai ter mais massa magra, a gordura começa a sair, a massa magra entrar. E aí nisso, mesmo que a balança altere menos, e no começo demorou um certo tempo para a balança alterar, mas o seu corpo ele vai compactando. Você vai olhando, às vezes você olha na balança, e às vezes acontecia isso, passava de repente um mês, e eu olhava e falava assim, nossa, eu perdi só 2 quilos. Só que quando eu ia olhar, e isso é muito legal, uma coisa que eu usei muito nesse tempo, foi essas fitas aqui. Isso aqui é aquela fita de costura, sabe aquelas fitas que tem 1,5 m? E aí eu uso até hoje isso aqui para tirar as dimensões do corpo. É muito importante isso aqui, porque você não precisa ficar dependendo de ninguém. Você pode ir no nutricionista, ele vai fazer isso para você, mas assim, quando você quer tirar uma dúvida, isso aqui é uma coisa que ajuda você a tirar suas dúvidas. Quanto que tá de perna, quanto que tá de braço, quanto que tá de peitoral, quanto que tá de barriga, quanto que tá de cintura, quanto que tá de quadril, de glúteos, quanto você vai medindo e vai anotando isso. E aí você vai ver essas diferenças. Às vezes você vai chegar no final de um mês e não vai ter tanta diferença de perca, mas quando você for tirar as medidas, você vai ver que o seu corpo ele deu uma enxugada, ele deu uma compactada, se você estiver fazendo exercício de força. E aí a gente chega no terceiro pilar desse tridente, que seria a parte da dieta. De nada adianta eu fazer cardio, fazer exercício de força e depois sair lá no McDonald's, comer um Big Mac, uma batata, uma Coca-Cola, daquela Coca-Cola com açúcar que vai dar cerca de 1.300 calorias. Ou seja, eu praticamente joguei tudo que eu fiz ali fora, no lixo. Mas então nunca mais eu posso fazer? Isso é uma questão de escolha. No momento que você escolher fazer isso, você praticamente perdeu o seu dia de treino. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Então se você ficar um mês sem fazer, você ficou um mês sem perder um dia. Se você ficar 6 meses sem fazer, você ficou 6 meses sem perder um dia. De vez em quando, você vai tirar um dia para fazer uma cagada, porque você é um ser humano, e o ser humano não é perfeito. A gente é a imagem e semelhança de Deus, mas não é a mesma coisa, obviamente. Senão a gente era um semideus, e não é nada disso. Então a gente erra, a gente é falho. Mas só que você não pode, quando errar, afundar o pé, até na lama também. Porque quanto mais você afundar o pé, depois para tirar o pé é mais difícil. E aí, por último, respondendo à pergunta, o que é que faz você emagrecer? Eu já falei essas 3 coisas, da dieta, do exercício de força, do cardio. Só que
o principal de tudo que você tem que ter na sua cabeça, que você tem que ter mentalizado, e isso sim vai fazer com que você perca tempo, é a constância. Vamos dizer assim, dizem que o que entorta a boca não é o cachimbo, é o vício. Você põe o cachimbo na boca, ele não vai entortar sua boca. Mas se você colocar ele todos os dias, ele vai acabar entortando. Então o que vai entortar sua boca é o vício e não o cachimbo. A mesma coisa serve aqui quando você começa a treinar. O que vai fazer você ficar bem, que vai ajudar você a começar a consertar o seu corpo, são os seus hábitos. Então se você tiver esses hábitos saudáveis, cardio, exercício de força, uma dieta razoavelmente controlada, você com certeza vai atingir os seus objetivos. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ative o sininho. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.